agradeço ao António Valente, o amigo das estratégias criativas, que me deu a honra de conhecer pessoalmente Arnaldo Trindade, o convidado de hoje, que eu conhecia há quase, já é mítico o conhecimento, já vou dizer umas palavras, não vou alongar, mas preciso realmente de testemunhar um pouco da minha experiência, da relação com o nome tão antigo. Um pormenor, coincidência, como diria o nosso Álvaro de Campos, no Acaso da Rua, o Acaso da Rapariga Loira, no público de hoje, vem aqui a casa, na Rua Barão de São Cosme, onde nasceu Arnaldo Trindade. Vem hoje na página 08 do suplemento. Coincidência incrível. Então, a maioria, portanto, estou a falar para um público, da minha idade, para quem o nome diz muito. Estive na tropa em Angola e no serviço militar, e naqueles tempos o Zeca Afonso, escolhendo o exemplo, outros também, mas Zeca em especial, era qualquer coisa que agora ainda se sente muito mais, mas na ocasião, com 21 anos, com 22, era a média da maioria, 23, era um elemento de coesão, de força, e para alguns que ainda não tinham a consciência à partida da situação que estavam a viver, mas depressa adquiriam com a experiência no meio da guerra, no meio das condições em que vivíamos, depressa de se adquirir a consciência, e as canções do Zeca, qualquer coisa deste andar que agora se estuda em universidades estrangeiras, chegavam através destes discos extraordinários. Tenho-os todos, escolhi, peguei agora alguns da última hora, que estive doente com Olha, já não tenho. a poesia, a edição da poesia. Deste disco, porque já estava precisamente o Daniel Filipe. Quantas vezes me pediram para dizer este poema e Invenção do Amor, era qualquer coisa. Das coisas mais lindas que existem. Qualquer coisa de extraordinário, tinha uma força. De relações que me mantenho ainda com alguns dos camaradas, e depois o que provocava na relação da estratificação militar. Tínhamos um comandante perfeitamente estratificado na cabeça, que se via. De uma vez eu estava a jogar, estava de oficial dia, e o sargentia era do Porto, e isso ajudou a ficar mais amigo, e jogava xadrez. Houve o render da guarda um domingo às 9 da manhã, e ele propôs-me jogar uma partida de xadrez. Não havia nada, que estava tudo sossegadinho. Onde é que havíamos dito? Para a sala de oficiais. Naquele domingo, não sei o que é que passou na cabeça do comandante, havia lá aparecer, passado, de dizer, já vai haver marca. Bem, a ordenança passada um bocadinho a chamar-me, então que eu combinei com ele, de dizermos que tínhamos sido colegas de Oliveira Martins, ele tinha lá andado e eu também, mas por acaso nunca fomos da mesma turma. Sr. Alfredo Vaz Pinto tem sua consciência de oficial, acha bem o que estava a fazer, estava a jogar xadrez. Em sua consciência de oficial, acha bem estar a jogar xadrez com sargento. Saiba, vocês pensam, fomos colegas de Oliveira Martins, hein? Vai lá que foi na sala de oficiais, que não foi na sala dos xadrez. Bom, esse um caso, mas estou a lembrar-me de um cabo que o mulato tocava muito bem e cantava, então era uma relação extraordinária que se estabelecia partindo das canções do Zeca Afonso. E depois a poesia, tenho aqueles todos da nossa grande atriz, da Eunice Munhoz, do Eugênio de Andrade, do Eugênio de Andrade, do Torga, tudo isso. Isto são pérolas, com este texto do Urbano Tavares de Rodrigues, continua uma pérola 40 e tal anos depois, 50. Será a fotografia do Fernando Arosa? as primeiras são fotografias do Fernando Aroso. Os primeiros discos dele. São maravilha. Esta frase que eu costumo pôr nos e-mails traz outro amigo também, continua a ser um estandarte de luta, né? E de esperança.
Bom, portanto, agradeço ao António Valente, no último mês, ter-me dado a conhecer pessoalmente o Arnaldo, e é com um prazer enorme o que o recebemos cá hoje. António, faz favor. Obrigado. Apenas vou ser breve. Estamos aqui para ouvir o Sr. Arnaldo Trindade e um pouco das suas memórias editoriais, historiográficas, mas para dizer que isto, basicamente, agora está na moda ter selos editoriais, não é? Nós somos basicamente uma editora da área do pensamento, da área da reflexão, quer dizer, um bocadinho anti-espetáculo, metido a um bocado do seu trabalho e promove uma certa consciencialização dos nossos problemas hoje em dia, da filosofia, sociologia, por aí além. A incursão na poesia tivemos no início também, mas abandonamos cedo, e de facto não compensaram. Tivemos 4 livros e paramos. E de repente um académico de renome, que é sobrinho do Sr. Arnaldo Trindade, que nos conhecia bem como editor, veio ter connosco para propor a edição do livro Poesia. Eu confesso para mim que foi uma surpresa que, embora não seja a nossa área de trabalho, tínhamos e criamos a chancela, Círculo Poesia, um bocadinho fascínio do resto, foi uma surpresa a todos os níveis, quer dizer, quer pela qualidade da poesia, quer pela musicalidade, pela descoberta da pessoa, por um lado, e depois, melhor do que eu, depois para falar, vocês podem ler, por outro lado, também foi uma surpresa, foi pelas vendas do livro, porque esgotou praticamente, digamos, esta primeira edição está esgotada. Para nós é uma estupefação, e já mandamos reimprimir mais e fazer. E esta é outra grata surpresa, de facto, a forma como o livro tem sido muito bem acolhido pelas pessoas. Esse é o outro lado do livro. Eu não iria, então, demorar muito mais. O nosso catálogo, o Rui conhece bem as nossas edições, tem aqui os livros, se não tiver, aconselho-se, quer ler o livro das estratégias criativas, conhecer o que publicamos. Iria agora passar então a vez ao Sr. Arnaldo Trindade, assim, para nos falar um pouco do que é para ele, esta experiência de fazer, de facto, um livro de poesia, como surgiu, e a sua experiência de editor na área da música aqui em Inhossa. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, António. Eu estou no sítio onde mais gosto de estar, que é numa livraria. E com as pessoas que eu gosto de estar, que são as, como eu, pessoas que gostam de livros, gostam de ler. Hoje em dia, cada vez tornamos mais raros. Portanto, eu queria-vos tomar somente uma passagem sobre a minha vida e o porquê que apareceu um homem de negócio a escrever poesia. Tive a felicidade de ter nascido numa época em que tudo era difícil. Andei na escola primária, na Junta de Bonfim, onde eu tomei conhecimento da realidade da vida, porque eu tinha nascido no seio de uma família da burguesia, não tinha dificuldades, e comecei a ver as dificuldades dos meus colegas que iam descalços, a maior parte iam descalços para as aulas, e com os quais eu dividia o meu lanche que a minha mãe preparava, dava-lhe todo, que era o pão com marmelada e outras coisas semelhantes, que eles de facto tinham fome, que era uma coisa que eu não sabia que existia. Portanto, foi essa a minha preparação social, e o começo, e foi muito importante a minha vida. Sempre andei em escolas oficiais, estive nos 7 anos no Sr. Alexandre Herculano, onde tive ótimos professores e ótimos colegas, ainda quando fiz o lançamento deste livro em 15 de dezembro, na Alfândega, estiveram quase praticamente pessoas que eu já não via há 50, 60 anos, estiveram lá todos. Portanto, há um espírito de grupo muito interessante. Depois na faculdade também já é diferente, já é outra espécie de ligação e de amizade, são diferentes, absolutamente diferentes. Tive também a sorte de ter nascido numa altura muito importante para o Porto, nasci no Porto, cidade que eu adoro. Foi numa altura que houve uma espécie de um renascimento artístico. Fui fundador do Teatro Experimental, tive como grande amigo o António Pedro,
que ele, está aqui uma obra dele, este jogo de xadrez que ele me ofereceu, quando casei, que é uma peça lindíssima, peça original. Aliás, há duas. Há a que eu tenho, que ele me ofereceu, e outra foi oferecida à Rainha de Inglaterra quando esteve cá em 1970 e qualquer coisa. 57. Pronto, é isso mesmo. Portanto, a Rainha de Inglaterra também tem o jogo de xadrez do António Pedro. O teatro experimental, também conheci todos os grandes atores que na altura, que eu os aproveitei depois para fazer discos dizendo as poesias de outros. Foi o caso de Jaime Valverde, que fiz um disco de Fernando Pessoa, com certeza que não conhece, que é maravilhoso. O Vasco Lima Couto, o António Nobre, a Dalila Rocha, Forbela, Espanca, o João Guedes, Mário Sá Carneiro. Portanto, conseguimos, com aqueles atores que diziam poesia, gravámos os primeiros discos. Esses é que foram os primeiros discos de poesia de Orfeu. Depois continuou com nomes famosos, Miguel Torga. Comecei com Miguel Torga, um homem dificílimo. Comecei pelo mais difícil, porque ele, de facto, como todos sabem, era um homem muito ciente dos seus autógrafos, não dava autógrafos a ninguém, e quem os tem vale muito dinheiro. E então foi muito interessante, fui visitá-lo à casa do que ele estava a fazer férias em Miramar, e eu tinha 20 anos, ele recebeu muito bem, consegui passar a ideia de que era importante ver os poetas mostrarem como eles querem que se diga a poesia, e pronto, ele convenceu-se que era uma coisa interessante. Só o problema dele é assim: como é que eu vou controlar a venda dos meus discos? E eu disse: é muito fácil, o senhor assina os rótulos, não é? E pronto. Portanto, quem tem os discos do Miguel Torga tem o autógrafo autêntico do Miguel Torga, não é? E depois foi muito mais fácil os outros poetas, porque o Miguel Torga, se o Miguel Torga aderiu a isso, que era um homem tão difícil, os outros todos também acharam interessante e foi fácil com os outros. Portanto, Zé Régio, Alberto Serpa, os presencistas. E depois tive grandes amigos nos Notícias de Bloqueio, que era um grupo que existia no Rialto, que era exatamente o Daniel Filipe, o João Apolinário, o Egito Gonçalves, pronto, essa gente toda, que foram gente fantástica, e sobretudo o Daniel Filipe, que eu acho que é uma pessoa que não está mal considerado ainda, porque as pessoas ainda não conhecem, os livros deles não existem. Esse disco é uma maravilha, em que está metade do disco é dito pelo Mário Viegas, A Invenção do Amor, e a outra metade é pelo próprio Daniel Filipe. E não sei qual é melhor. Quem diz melhor, eu até acho que é o Daniel Filipe que diz melhor aquilo. Neste caso, porque ele sente aquilo de uma maneira fantástica. Ele era um homem que dizia muito bem, era locutor aqui na rádio, e era uma pessoa de facto brilhantíssima. E eu até, para irmos um bocado mais à parte intelectual, vou pedir para ler uma coisa de Daniel Filipe, que é muito pouco conhecida. O Filipe ofereceu isto em outubro de 1961. Chama-se Discurso sobre a Cidade. Pouca gente conhece isto. Isto não é poesia, mas tudo que o Daniel Filipe descreve é poesia, não é? E então ele diz assim: há mais estrelas no céu. Não sei quantas estrelas tem o céu. Só sei, amigos, que no céu pesado deste inverno portuense brilham agora mais estrelas. Misteriosamente aladas, vertem suas verde, vermelha, azul, por sobre a maré cheia das coisas e pessoas. Quem passa ergue os olhos inundados de espanto e maravilha. Só as crianças sabem o que sabem. Que as estrelas, por distantes ou próximas que estejam, são sempre a porta aberta da revelação anunciada. O nome da rua já fala das coisas do céu. Santa Catarina. É feminino e doce, como o da noiva ou irmã. Estrelas em Santa Catarina, verde. Olhos que levam o ano aprestos às contingências humanas, eilos cheios de cor e de beleza festivas da rua iluminada, ao milagre inexplicado das coisas simplesmente verdadeiras. Anda no ar, o quê? Mais estrelas, senhores, mais estrelas para a nossa imperfeição.
A voz íntima diz um novo começo à velha história. Era outra vez. E somos de novo o príncipe encantado, que só não tem orelhas de burro, porque perdeu com elas a inocência. Ah, senhores amigos, gente de toda a parte, comerciantes, engenheiros, filhos de família, operários da construção civil, que bela coisa as estrelas. Olhei para elas, pedi por elas, iluminai com elas o vosso coração e a vossa vida. Mesmo quando é tantos centos de vátios a sua luz acariciadora, como esta de Santa Catarina, que coisa maravilhosa são as estrelas. Portanto, isto não é prosa, mas não, isto é poesia, não é? E eu queria compartilhar convosco isto, porque exatamente foi o Daniel Filipe uma das pessoas que mais me impressionou e me fez olhar para duas coisas muito importantes, que é o social e a poesia. Depois do Teatro Experimental, temos o Cinema Clube do Porto, também, que vimos as coisas melhores que haviam na cidade e no mundo e começámos a conhecer coisas que não conhecíamos. Eu não conhecia, precisamente a obra do Charlot. Íamos, em vez de ir à missa às 11 horas da manhã, aos domingos, eu ia para o Cinema Batalha ver as coisas maravilhosas da sétima arte. Portanto, o Porto, depois temos uma belíssima escola de belas artes, onde tivemos grandes pintores, muitos que eu pedi para fazerem, terem feito as capas dos discos em que editei posteriormente. O caso do Isolino Vaz, Eduardo Luiz, António Quadros. O António Quadros é o mesmo que fez algumas letras para o José Afonso. Portanto, além de ser um grande pintor, é um poeta muito interessante sobre coisas. E ele tinha muito apreço pelo José Afonso, viveu em Moçambique. Eu creio que eles se conheceram lá. Portanto, isto foi uma espécie de um renascimento para a cidade. Como é que uma pessoa que viveu naquela cidade com 20 anos, como eu vivi, não fosse atirado de facto para as coisas interessantes da vida? Não é? E foi exatamente por isso que me criou. Também tive a sorte, aliás está na minha dedicatória do meu livro, a quem eu dedico o livro. Eu dedico o livro ao António Cobeira, que foi um homem de Orfeu, foi colega do Fernando Pessoa e do Márcio Sá Carneiro e foi nosso professor de português no Sérgio Plano, para o 3º, 4º e 5º ano, em que em vez de dividir, obrigámos a dividir as orações dos Lusíadas, que era uma maçada, porque talvez se destruíamos o gosto pelo poema, nunca mais consegui olhar para os Lusíadas com boas intenções. E então ele falava-nos, o Fernando Pessoa e Márcio Sá Carneiro, coisas que ninguém conhecia. Eu ia a uma livraria, nessa altura, e não existiam os livros de Fernando Pessoa e Márcio Sá Carneiro. Quer dizer, os livros, não sei se eram editados, mas eram editados com certeza, mas não estavam à venda, ninguém conhecia. E nós dizíamos, aprendemos a declamar o Fernando Pessoa e o Márcio Sá Carneiro por ele, por António Cobeira, e exatamente criou-nos nessa gente, nesses rapazes de 15, 16, 17 anos, um gosto extraordinário pela poesia. E como prémio do nosso 5º ano, de altura, ele levou-nos a um passeio, em vez de irmos a Espanha e badar, como agora se faz, levou-nos a onde? A São João de Gatão, para conhecer o Teixeira de Pascoais. E cá está cá, a prova que o Teixeira de Pascoais, ao longo do 5º ano do Liceu Sérgio Plano, oferece São João de Gatão, 5 de julho de 1950, 2 anos depois ele morria. Mas de facto o Teixeira de Pascoais era uma pessoa fabuloso. Então, depois comecei a continuar que uma coisa interessante que eu consegui é conseguir manter amizade com essas pessoas. Todas as pessoas que eu editei foram meus amigos. Ainda hoje, quando de facto apresentei o livro, estiveram lá muitas pessoas que eu editei, inclusive o Fausto, que eu considero hoje o herdeiro do Zé Afonso. Esteve lá também na apresentação, e o Pop 5 e o conjunto António Mafra, que também tem qualidade. Até o próprio Sérgio Goldinho grava coisas do António Mafra, hoje, o carteiro, não sei o quê, não é? E fica muito bem, todos eles gostam. Portanto, foi neste ambiente que eu comecei a minha formatura na literatura. Depois fui para os prosadores,
gravei o Ateliê Ribeiro, felizmente, parece que está a ser ressuscitado. Houve uma altura que não havia já os livros do Ateliê Ribeiro, também uma pessoa extraordinária. O Fernando Castro, também está aqui. Também, este ainda está menos conhecido. Está aqui, ele me dedicou este livro, quando eu gravei, e continuei amigo pessoal dele. Miguel Torga ia, por causa dele, assinar as etiquetas, ia todos os meses a Coimbra, à casa dele, onde ele presenteava com o jantar. Muito simpaticamente, não é? Aliás, ele esteve quase a morrer lá quando gravou o disco. Nós, nessa altura, gravávamos os discos de poesia, não havia estúdios, nas nossas cabines em Santa Catarina, em frente ao Majestic. E estávamos à espera que os elétricos parassem às 2 da manhã para não haver ruído, mas a gente podia gravar numa Ampex de 4 pistas que eu comprei nos Estados Unidos, que era uma maravilha na altura, não havia melhor, uma máquina que gravava 4 pistas. E então ele começou a gravar, até ele, a André Cravia Rocha, que era a esposa dela, especialista em António Nobre, aliás ele conheceu porque ela veio cá estudar em Coimbra, António Nobre, e foi interessantíssimo. Convivo com ele. Então ele estava a dizer, e quando chegou à Ode aos Poetas, ele nunca tinha dito em voz alta, disse ele depois, ao dizer aquilo, ficou entusiasmadíssimo e teve um colapso cardíaco. André deu imediatamente uma injeção de coramina, ou o que lá que fosse, e ele recuperou. Está a ver o que era lá nas cabines aqui morreu Miguel Torga, não é? A dizer a sua poesia. Era um caso de facto. Mas felizmente não, e continuamos com uma boa amizade com ele. Depois foi também o Agente Andrade, os mais modernos, para o Agente Andrade, Sofia Melo Breina, portanto, todos os grandes nomes. Vejam o privilégio que eu tive de conhecer em tenra idade essas pessoas. Porque além de... a parte comercial, digo já, não deu grande coisa. Sim, ainda hoje não se vende poesia, na altura ainda se vendia menos. Mas isso não me importava. O que eu queria, de facto, é fazer coisa. E hoje, penso eu que a coleção Orfeu tomaram muitos países terem os seus poetas, os seus escritores todos com a sua própria voz. Na altura eu quis oferecer isso ao Ministério da Cultura, mas acharam que não tinha interesse. Pronto, tanto pior. O trabalho está feito, se quiserem vou lá buscá-lo. Não é? É assim o costume. Continua as coisas continuam. A cultura é uma coisa posta de lado. Mas foi com a cultura que se fazem as coisas. Não há nenhuma. Se eu não tivesse tido bons professores, não tinha feito nem nada que se parecesse com a minha vida. Depois do António Coveira, tive o Oscar Lopes. Tive a sorte de ter como professor o Dr. Oscar Lopes, que infelizmente faleceu há pouco tempo, que me orientou sobretudo na parte da organização da antologia, tanto da poesia como da prosa. Foi ele o grande mentor, porque eu com 20 anos não tinha capacidade intelectual ou conhecimentos para fazer uma escolha dessas, mas tive a sorte. Aliás, eu acho que o mais importante para o editor é saber-se rodear pelos melhores em cada tema. Porque nós, como editores, fui editor tantos anos, não posso ter a pretensão de saber tudo. O que eu posso é ter um sentido organizador. E posso também escolher as pessoas, saber escolher as pessoas. E foi o que tentei fazer toda a minha vida. Tivemos uma equipa fabulosa, depois no Orfeu, depois já na parte musical. Fui buscar a Angola o Zé Nisa, que estava lá na tropa. Zé Nisa, poeta, grande amigo, grande escritor, que faleceu também há 2 anos. Foi o meu braço direito. E pronto, vou outra vez voltar à poesia para falar de Zé Nisa, não é? Escrevi isto, está neste livro. Então, dia Zé Nisa. Quero aqui e agora recordar Zé Nisa, poeta e músico, sobretudo amigo. Consigo eternizamos canções, onde em discos se fez magia. Ah, saudades desses dias. Noutra realidade irei vê-lo, assim como outros amigos também, que estão no além. Então todos juntos cantaremos a Vila Morena. Pronto, isto
o Zé Nisa, na verdade, foi um grande auxiliar que eu tive. E na parte musical, o Zé Calvário, também falecido, o Miguel Graça Moura, hoje noutros campos, mas como músico foi um grande músico. Aliás, na parte de música o Paulo Faio, música incorporada, foi das maiores grupos portugueses de rock. Foram grandes amigos. E na parte, outro homem que de facto não está mal visto, mas como organizador foi muito importante para o filme, foi o Carlos Cruz. O Carlos Cruz foi um ótimo organizador. De resto, os outros problemas não são comigo, não me interessam, são por outros foros, mas foi muito importante. E tive aqui no Porto dois grandes homens que me auxiliaram bastante na produção e na promoção dos discos. Um até cá está presente, o Jorge Cordeiro, e outro, o Vial Moutinho, o Zé Vial Moutinho. Foram as duas pessoas que me ajudaram na promoção das nossas obras e na divulgação. Portanto, era uma boa equipa que nós tivemos. E o êxito da Orfeu é esse. Além da coragem que tivemos na época, que era uma época difícil para se editar discos. Sobretudo os discos mais interessantes, aqueles que diziam qualquer coisa às pessoas. Depois começaram a ver o Adriano Correia de Oliveira, grande amigo, grande pessoa interessantíssima, grande voz, que me trouxe, que de facto, que me trouxe o Zé Afonso. Na altura o Zé Afonso era uma pessoa perseguida, depois estou a falar o pós-vampiros, e ninguém queria gravar o Zé Afonso. Todos tinham medo que os discos fossem apreendidos, tivessem problemas, porque na altura os editores é que eram responsáveis perante a justiça das edições, não o autor, nem o cantor, nem pouco mais ou menos. Era o editor que era o responsável. Era a nós que nos iam pedir contas. Claro, todos os burros comem se soubermos dar. E foi exatamente com isso que nós conseguimos, no termo desportivo, desvelar a censura. Como é que nós fizemos? Através da Enisa, que tinha como interlocutor no CNI, que era a entidade que censura essas coisas, um amigo de Coimbra. Então eles iam almoçar. E então ele levava os textos que nós queríamos gravar para eles cortarem aquilo que achavam. Portanto, aquilo que eles não cortassem, podíamos gravar. Foi isso que se conseguiu. E o que tem interesse é que eles perceberam tão pouco disto, do trabalho deles, que deixaram passar textos como Grândola, quase todos dos discos mais importantes em Foz. Aquela Morte Saiu à Rua, não é? Também foi aprovada pela censura, não é? Depois eles censuravam na rádio, é outra coisa. Mas os discos saíram. Eu ouvi o Zé Nisa numa ocasião dizer sobre essa da Morte Saiu à Rua, exatamente pela amizade que o ligava ao outro senhor. Okay. Exato, que ele diz, mas tens de sair isto, pá, porque tinha sido há pouco tempo. E ele disse, mas quem é que conhece este gajo? Tu achas que alguém conhece isto? E ele, realmente, deixou rolar. Dizia ele, opá, aquilo passou assim. Que era recente, havia a cantiga, e estava escrito e tal. Mas está identificado com aquele senhor, com o pintor e tal. Mas quem é que conhece esse gajo? Realmente. É a Zeca. Isso mesmo é a Zeca. Mas sabe que o Zeca ainda hoje, quer dizer, hoje, coitadinho, já não existe, mas nunca soube a razão fundamental porque os discos passaram. Sim. Não é? Porque nós conseguimos, porque é muito mais importante que os discos fossem editados e ouvidos e comprados, não é? Do que estarmos numa de nós não negociarmos. Não é? Essa foi a grande... Acho que foi o mais importante passo que Orfeu fez, foi conseguir
consegui levá-los. É o tempo, não é? E a outra muito boa, o Zeca estava proibido de ir à rádio. E houve uma altura que, em frente à nossa loja, no Majestic, estava lá um dos grandes censores, que era um coronel, o homem cortava as coisas, não é? E o Adriano e o Zeca vinham periodicamente, todos os meses, falar comigo, à segunda-feira, primeiro segunda-feira da mês, para estabelecermos, porque eles não eram só cantores. Eles trouxeram-me e organizaram essa área, não é? Trouxeram-me o Licília, o Sérgio Godinho, o Vitorino, o Zé Mário Branco, não é? Essa gente toda, não é? É praticamente, o Fanhais, o Fio tem tudo o que era bom na altura, não é? E graças ao Zé, ao Adriano e ao Nisa, não é? São as pessoas base nessa área do Orfeu. E então, estavam lá no Majestic, esse homem, esse coronel, mouco, era um tipo de mouco. O Adriano, que foi contemporâneo também com o Ima, convenceu o Zeca, vamos levar o Zeca a um direto na emissora nacional. Não é? O homem disse, não pode ser. Não, eu responsabilizo. Ele vai cantar só coisas inócuas, vai cantar fados, vai cantar coisas bonitas, sobre passarinhos, não sei o quê. E o homem conseguiu concordar. E fomos lá. E de facto o Zeca portou-se muito bem, cantou bem. Ele portou, já sabia que podia dizer de outra maneira. E começou a cantar muito bem, não é? E nós estávamos a falar com o coronel, para ele não se interessar muito por aquilo, para ele, tipo, sabe que ele podia dar uma coisa e acabou. E assim se deu. O Zeca, a certa altura, vai anunciar uma canção que era Pombas. O tipo era mouco, percebeu bombas. Para, acabou. Não é isso que a gente combinou. Esta parece anedota, mas foi verdade. Era esse o tempo que a gente vivia. Houve muita sorte das pessoas que ocupavam certos lugares não fossem muito inteligentes. Depois fomos para a música, de outro género. Fomos, não só, tínhamos que ganhar algum dinheiro, não é? Gravámos o Mafras, os conjuntos da Maria Albertina, a parte da imigração e entramos no Festival da Canção. O Festival da Canção era uma espécie de campeonato nacional. Toda a gente parava para ver, não sei, os senhores são dessa época, com certeza. Aquilo toda a gente parava para votar e para saber e tal, quem ganhava. Nós ganhamos 4 vezes, ganhamos com a... Não, 5, com a Tonicha, Nina, depois com o Carlos Mendes, depois do Adeus, não, desculpem, a Festa da Vida, depois com o Duarte Mendes, foi em 1975, ele era também capitão de Abril, fomos a Estocolmo, depois com o Paulo Carvalho, depois do Adeus, outra, sim, nós tivemos os 2 sinais da Revolução, porque foi depois do Adeus e a Grândola. E depois foi o José Cid. O José Cid é muito interessante. O José Cid hoje está com uma popularidade imensa. E o José Cid tem uma vertente também muito interessante. O José Cid tem hoje um disco que nós gravamos no Orfeu, portanto, 10.000 anos entre Marte e Vênus, que é o primeiro disco rock sinfónico do mundo. E está classificado como o melhor disco sinfónico, juntamente com o Deep Purple, com essa gente toda, não é? Ele está classificado. Os discos deles, eu fiz 3.000 discos na altura, que ele pediu muito, e eu já sabia que aquilo não se ia vender, mas pronto, ele trouxe-me tantos êxitos. Não é? Que concordamos em vender, em fazer, claro que não se venderam, não é? Mas hoje, por exemplo, no mercado, na internet, se for na internet, no mercado japonês, esse disco é vendido a 5.000 euros. É vendido a 5.000 euros. Ele, aliás, reeditou agora nos Estados Unidos, com a mesma capa. Ele, aliás, vai apresentar isto aqui na Alfândega do Porto, acho que em abril, vai apresentar ao vivo esse disco, que é um disco maravilhoso, quem gostar de rock sinfónico, não é?
Mas é com compacto, um CD. Tudo igual a um CD. Muito interessante a ideia. E pronto, e nós gravámos isso de facto, nós não somos uma instituição de caridade, mas se não fôssemos gravar certas coisas, quem é que ia gravar? E tantas obras fantásticas. E mostra exatamente que o Zé Cid conseguiu ser um homem mundialmente famoso com aquele disco. Não é famoso com os 20 anos ou com a Anitta, mas é com aquele disco. Não é? É tocado nos Estados Unidos, em qualquer estação ouve-se o disco dele. Não é? E cá está. Portanto, a obra foi esta, as razões são estas, e porquê agora que porquê é que eu escrevo? Não é? Aliás, eu acho que entrou por osmose. As coisas entraram por osmose, porque convivi com tanta gente interessante. Mas convivi em termos de amigos. Portanto, o Zeca Afonso e o Adriano, quando vinham ao Porto, não é? Iam sempre à minha casa e fazíamos concertos com os amigos e comiam eles gostavam muito de... O Zé Afonso era uma pessoa que gostava de comer bem. Comia pouco, mas bem. E começava a comer umas papas sarrabudas que a minha mulher faz muito bem, e passávamos a tarde toda a cantar. Coisa, eu sei lá, tudo que aparecia. Até os cantores espanhóis. E era muito interessante o convívio com eles e é com muita saudade, de facto, eu lembro-me desses momentos. Portanto, para que eu escrevi ali? Eu tive um acidente de automóvel que me bateram a 130 a hora, eu estava parado, fui para o Hospital Santo António e estive lá um ano a fazer recuperação e tal, e consegui recuperar totalmente. Mas vi a morte. Eu vi a morte. Vi a morte e tive uma segunda oportunidade de vida. A segunda oportunidade de vida era escrever. Fazia qualquer coisa. Portanto, eu todos os dias às 6h30 da manhã, às 7 horas, estou a escrever. Coisas que me vêm à cabeça. Coisas da minha vida. No fundo, este livro tem muito biográfico. Se a minha poesia é boa ou má, os senhores é que vão dizer. Para mim, gosto de escrever. E eu acho que vale a pena escrever porque há muita gente que gostou. E hoje em dia dizem, gostei, sim senhor, e pronto. Quantos colegas meus que não gostam de poesia, compraram um livro por amizade e depois disseram, olha, afinal gostei, se é poesia, eu gosto de poesia, pois é. É que eu escrevo poesia para as pessoas. Eu gosto de escrever aquilo que sinto e escrevo com alma. E não me escondo. Outros criticam, dispuseste-te tanto. Porque não? É assim que eu sou assim, porque é que não é de ser? E pronto, cá está a minha poesia. Vou dizer um poema. O amor perfeito. O amor perfeito já o encontrei. Não o egoísta, mas universal. Aquele que ódio não tem. É para todos, não é banal. Acredita, traz uma paz total. Estas palavras são para ti, minha filha. São palavras de inverno, de um velho urso a hibernar. Para uma andorinha, na primavera, a esvoaçar. Perguntas-me muitas vezes se o amor verdadeiro vais encontrar. Lembra-te de Godot, com tantos a esperar e ninguém o viu chegar. Muitos amores terás, muitos encontrarás. O amor verdadeiro é o amor das tuas filhas, dos teus pais, é o amor do teu irmão e da tua família e de 1000 amigos e amigas. É o amor dos teus doentes e de outros mais. Já sabes que não lhes podes dar mais. Dos outros amores, deixa lá. Muitos mais vais encontrar. Se são perfeitos, não sei. Mas leis da natureza não podes mudar. Não podes deixar que um rio não corra para o mar e que o sol não nasça todos os dias, nem que o galo não cante todas as manhãs a dar os bons dias. Se tiver que acontecer, acontecerá. Não o procures, que o vais encontrar. Mas lembra-te, o que teu pai te diz com amor. O amor perfeito é só o nome de uma flor. Portanto, esta é uma das minhas coisas.
se gostam, é que eu gosto também. Foi por isso que vale a pena ter escrito, mais nada. Também tem este que eu gosto bastante. Só morre. Só morre quem deixa de ser lembrado, não mais ser amado por quem nos amou. Só morre quem ouviu dizer que não valeu a pena ter vivido por nada ter sido. Só morre quem passou uma vida sem nada ter criado, nem amigos ou inimigos ter deixado. Só morre quem nunca amou, nem foi amado, nem nunca chorou por um amor acabado que nunca existiu. Quando se morre, zás traz, aqui jaz, quem nada fez, nem faz, assim que morra de vez. E para terminar, vou dizer que é o último poema que eu escrevi, dedicado à minha musa. Pega na minha mão, escreve meus poemas. Minha musa vinda do nada, nas asas da inspiração, como uma fada. Diz-me o que tenho para contar quando a imaginação estiver a falhar. Tu que não me deixas dormir e me fazes saltar da cama da madrugada, acordas sonhos, despertas emoções, anseios ignorados que tenho de exprimir. Construir um mundo novo, de fantasia, só possível com a poesia. Flutuo no ar como os lamas do Tibete e vejo-me embaixo, curvado na mesa a escrever. Então, de mãos dadas, minha musa e eu, fugimos deste mundo vazio de ideias, de vontades alheias à minha forma de pensar, para um novo lugar só de amor e viver à minha maneira. Muito obrigado. Eu agora pedia aqui ao meu amigo Rui, que diz tão bem, para me ler umas coisas minhas, e também ao Jorge Cordeiro. Ele tem uma poesia que eu gosto muito de ouvir por ele. Se me dá licença, e por razões logísticas, terei que ser o primeiro a ler. Não tenho que fisgar. E não quero ser à francesa. Qual é que é ler? Não pode. Escolha o senhor. A poesia. Não é questão. Depois o meu amigo vai terminar como gosto. Depois da sua leitura, não. Não. Eu não estou a ver onde é que está. Dá-me licença. Eu vou ajudar. É na página 44. O meu conhecimento por Arnaldo, só para dizer estas palavras, e eu estive aqui a fazer uma resenha brevíssima do seu trajeto. Eu, quando conheci o Sr. Arnaldo Trindade, enfim, colaborei com ele, é interessante, foi sempre uma pessoa muito afável, e um dia perguntaram-me se ele era acessível para ser uma entrevista. Eu era acessibilíssimo. E assim, mas tu conheceste bem, conheci e tal, tu ideal Moutinho, quem é o Arnaldo Trindade, o que é que ele representa? E eu disse assim, que olha, você já disse, já sabe o que é que eu vou dizer. Eu disse, olha, tu sabes quem o Arnaldo Trindade nunca compôs, nunca fez um poema, eu saiba, na altura. Não sabia? Eu não sabia. Não é músico. Não é pianista, nem toca nenhuma, que eu saiba. Sabes quem foi o Sérgio de Aguilera? Não dançou, não compôs, não fez cenários, não fez partituras, não desenhou nada, mas sem o Sérgio de Aguilera não havia Les Barres Russes. Não havia. Não havia Orfeu, não havia tudo o que, se não houvesse Arnaldo Trindade e Orfeu. Podia acontecer, um aqui, outro ali, outro acolá, e outros talvez não acontecessem. Porque foi uma odisseia editar alguns autores naquele tempo. Agora é fácil, agora é muito fácil. Naquele tempo era preciso ter diplomacia, coisa que não faltou ao Arnaldo Trindade. E outra coisa que é do caráter de Arnaldo Trindade, é um otimista sem ser uma pessoa patética. Normalmente o otimismo e a patetice não, é sage, sabe o que quer, sabe muito bem o que quer.
tem uma coisa que as palavras já... muita gente não gosta de pronunciar. O Arnaldo Trindade tem classe. Poesia, não é para agradecer. Poesia cria emoções quando atinge corações. É um anelo de sons com ritmos e harmonias. Os poetas, modernos, aedos, cantores da exceção, aliam poesia à poesia. Lirismo é a essência da poesia. Mas poesia épica conta a história e as lendas na memória ficam. Platão dizia: o estado poético é uma obsessão divina. Dizia: coisa sagrada não criada, senão inspirada, está fora de si. Perde a razão. A Bíblia dizia: poeta é profeta, boca de Jeová. A metafísica é um meio de comunicação, um sonho que ultrapassa a fronteira da razão. Surrealismo, romantismo, moderno, supranormal, antipopulista, talvez fantasista, pragmáticos da poesia. Volta à simplicidade e a compreensão com Edouard e Agon. Poesia quase falada, uma canção entre o esotérico e o trivial, habitual na alma humana. Poesia. Eu que reencontro o meu eu, descobri a virgindade na poesia. O dó das palavras simples, como o sol lá no alto, si, noite com estrelas, mi, lua, luar, fá, o mar e a flor como ré. Morte que tenho de ser forte para enfrentar. A poesia fala da alma, que a possa penetrar no espírito mais íntimo, que tenha ritmo, até para dançar. Ter sentimentalismos musicais, faça rir, faça chorar. A arte faz versos, só a alma faz poetas. Poetas impossíveis. Eu cá fico com minhas musas inacessíveis. É um belo lindo. Salve. Foi o que me pediram. Então, quer que diga? Depois da leitura do autor, é difícil, mas enfim, já que me pedem, porque também gosto muito. E está um amigo galego, que é a primeira vez que vem à Unicef, tem vindo. A primeira não há uns anos que temos já cá. Há uns anos, sim, mas nos últimos anos. Não é a primeira. Adoro Galiza. Adoro Galiza. Eu sei que gosta de tudo em Galiza. De tudo. Da página 114, sim. 114. Desculpem lá que tenho estado em casa doente. Então, também como boas-vindas, ode a Galícia, minha tia. Se Galícia e Portugal são irmãos, eu, filho de Portugal, então Galícia é minha tia. Então, tia querida, com rias, montanhas, mar de bons peixes e mariscos, onde aqui a gastronomia rima bem com poesia. Prima Rosalia de Castro, primo Camilo José Sela, maravilhosa família de primos e primas galegos, todos boa gente. Tão feliz estou por nela entrar, sortilégio e privilégio. Chegando à Galícia estou em casa. Ah, que nostalgia me dá de quando a visitava em rapaz. As meigas me enfeitiçaram, as rapazas me bicaram, tudo ficava em família. Tanto tempo passado. Eu, o velho Romeiro de Santiago, comendo as receitas dos primos Álvaro Conqueiro e José Luís Soeiro, bebendo alvarinhos, somos irmãos do vinho, abraçando mais uma vez o santo padroeiro, gostaria de voar na Catedral de Compostela, em cima do Botafumeiro, através da Galícia, quiçá mais longe dela, até Portugal, e logo estar de ganas de lá voltar, com saudade e morrinhas, lado a lado, mesmo significado, aos teus braços, querida tia Galícia. Bom, isto apetecia ficar aqui a dizer. Tenho uma espanhola à minha espera. E vocês não sabem que as espanholas são muito... E para mais as bascas. Obrigado. Então, ainda não quer ler os Jogos de Xadrez e da Vida? Força. Na página 81, o título do livro
fui aluno do professor Alberto Uva 6 dias por Ai, que semana, bom. das 20 às Ai, que 21 bom. horas, Outro um ano grande amigo. letivo. Outro grande amigo e poeta. Sou sócio de Cineclube e do TEP também, essas coisas. Exatamente. E aluno do Alberto Uva eram aulas de 50 minutos no segundo andar do Instituto Comercial do Porto. E ele falava mais em poesia do que alemão ou inglês. Que Foi era professor. da cadeira de inglês do curso para Exatamente. estrangeiros. E então 50 minutos de aula, uma carta para traduzir e outra para retroverter. Então, não há mais aquela senhora ali do canto, não há mais dúvidas, então não há mais dúvidas. Faltavam 15 minutos, era a falar da viagem à Alemanha, tinha-se representado Portugal na Alemanha, tinha estado nos Estados Unidos no ano anterior. Grande homem. Acabava a aula, 50 minutos, demorávamos 10 minutos a descer até para o chão. E depois 15 minutos até à esquina dentro de Paredes. Eu vivia em Santo Ildefonso, eu apanhava o 33 para Coimbrões, era 50 minutos de aula e mais meia hora de convívio, 6 dias por semana. E o gosto universal, que eu tinha o gosto. Extraordinário, extraordinário. Fantástico. Aqueles mestres, Grande quando eu vi aqui. Aliás, a são falar- as indicações estão são aqui. estes três grandes possibilidades. Jogos de xadrez e da vida. Quando era rapaz, com certeza viram o sétimo selo de Ingmar Bergman, veio a luz às vezes o filme. Quando era rapaz, vi no cinema jogarem um jogo mordaz que me fez pensar. Era o jogo de xadrez em que a morte jogava com a vida. É um jogo de luta de classes. A realeza é representada por suas majestades, o rei e a rainha. O rei faz corpo presente, realmente só anda a passo. A rainha, como mulher, faz o que quer. O tabuleiro é seu passo, anda e manda por todo o espaço, em todo o sentido, o tempo inteiro. Depois vem o clero, com os seus bispos, que percorrem a diagonal e nesta direção oblíqua representam um poder marginal. A seguir, os militares, que são as torres e os cavaleiros. As torres movem-se na horizontal e na vertical. Os cavalos dão coices, saltam as casas do tabuleiro. É o poder real com os picos, distinto, sério, respeitador. Normalmente conservador. Só de vez em quando fazem uma revolução para destituir um ditador. Movem-se em dois sentidos. Em sentinela ou a marchar para no tabuleiro seu lugar ganhar. Finalmente, vem o povo, os peões do jogo, os que mais perdem, os que mais morrem na batalha deste jogo. Mas, parceiro, atenção, no jogo, como na vida, um só peão pode fazer cheque ao rei, até cheque-mate, real remate. Eu, que pouco jogo, fico a admirar as maravilhosas peças esculpidas pelo meu saudoso amigo e, como tal, nunca esquecido. Em memória de António Pedro. Como é do costume, questões que tenho surgido, dúvidas, mais algumas pequenas, grandes histórias. Eu posso só dizer duas palavrinhas. Este senhor que está ali sentado foi um marco na minha vida como homem que sempre admirei. Embora já há uns tempinhos que a gente não se via, não era só há muito tempo. E não sei porquê, talvez por uma empatia também de muito jovem, estar ligado a determinadas áreas de convivência. Com Adriano, pouco tempo, assim umas coisinhas quase, digamos assim, de passagem. De maneira que foi sempre um homem, este sorriso, um homem de caráter, uma pessoa realmente maravilhosa, e tantas vezes convivemos, algumas pancadas que eu lhe dava, mas eram pancadas que ele sabe muito bem, que só faziam bem. Uma raquete dentro de 4 paredes, uma bola pequenina, e era sempre o meu parceiro de squash. No primeiro, salvo erro, na instituição de que era no squash do Porto, não havia mais squash aqui no Porto. Havia no clube inglês. Depois que ainda fomos vizinhos, não era atrás. Ou atrás, digamos. Depois começou a ver no Sheraton e mais 2 ou 3, por isso eu presto aqui a minha homenagem, não longe de mim pensar que realmente esta veia poética de um verdadeiro poeta, e
com tanta vivência e que são marcos que nos marcam também. Muito obrigado por termos convido e parabéns também à esposa e ao Nali Não pôde vir. e à Lai, que são pessoas que realmente ficam sempre cá dentro neste bocadinho, bem, enquanto o pulsar nunca são esquecidos. Muito obrigado. Mais? Bom, realmente da exposição em que assistimos foram 50 anos de história que passaram aqui de uma forma magnífica. Se não houver então mais questões, convido-vos a um cálice de Porto, já se vai por ali a garrafa. Muito obrigado. Também há aqui um poema muito bonito sobre o vinho do Porto. Também, sim, senhor, também. Enquanto façam fila para as dedicatórias e vamos então beber um cálice de Porto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Só queria dizer uma coisa. É que eu, quando era miúdo, tirava muito encantado. Como é que um capitalista faz isto? Diga. Como é que um capitalista faz isto? Ficava muito encantado. Olha lá só que era. Devia estar lá assim. Eu capitalista nunca fui, infelizmente. Não, mas Negócios. era uma grande marca. Era a marca que eu conhecia fundamentalmente. Era a marca. Sabe, eu capitalista nunca fui. Mas Era uma obra do capital. aliás, a resposta, se quiser ler aqui no prefácio, que o Zé Pizarro escreveu, ele diz: um homem de negócios poeta só pode estar a brincar. Poetas e romancistas, negociantes, é mais comum. E alguns até com grande fama. Mas homem de negócios e poeta não liga, não faz qualquer sentido. E, no entanto... Não, é verdade. Se quiser ver a resposta... Muito obrigado. Mas eu vou prazer ter escrito este livro, sabe? Foi das coisas melhores da minha vida. Mas a sério. Não faz nada, porque acho que é importante a gente saber o porquê das coisas, não é? Não é? Muito bem, ok. Olha, muito obrigado por ter vindo. Já há tantos anos que eu não via. A gente vê muita gente nessas coisas. Tem que ser o cartão Mas eu gosto muito de, sobretudo, de conversar com pessoas que têm a mesma maneira de pensar. Gostam das minhas coisas, das coisas que eu gosto. Não sabemos, é uma linguagem para aquela anedota assim no tempo oportuno e que exatamente. Isso hoje até há pouco tempo. Não é um valor. Sou bem? Está bem, tem que ser. Com felizmente. Não está faz nada. Bom, então os mais 6. Beijinhos também assim. Ok, já. E ainda não começou. Sabe que na Bertrand não há procura disso. Quem sabe que eu. Várias pessoas minhas amigas foram lá, tanto Aqui o Porto Poças, que é quem oferece. cidade. Sim. Eu converso com notas. Está bem. Ah, já? Ela está com nota desde. Mas só que agora. Mas eles agora. Eu estava a dar. Eu estou a visão nacional para todos os filhos da semana todos que deve ser? É das coisas mais bonitas. É o que é amigo. É